Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 6,5%. A manutenção do índice interrompe uma sequência de quedas. Esse é o assunto que nós vamos discutir com os economistas Jorge Maia-Ossan e também o economista da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, Eduardo Starosta. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, gente, vamos lá. Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve, então, 6,5%. Por que o comitê tomou essa decisão de interromper essa sequência? Começa com o Jorge, depois com o Eduardo. Eu imagino que a avaliação dessa interrupção da queda foi por causa da inflação. Agora nós tivemos esse problema recentemente da questão dos caminhoneiros, a greve. Isso faz com que os preços tenham um aumento. O que está acontecendo no momento é o real está se desvalorizando frente ao dólar, portanto, as nossas mercadorias importadas e aquelas que têm preços cotados no mercado internacional, elas naturalmente aumentam de preço também. Então, a inflação que vinha rodando muito baixa, abaixo da meta, ela deu uma subida. Nada muito preocupante. Mas a taxa de juros já está razoavelmente baixa para os padrões brasileiros, diga-se de passagem, que são os maiores do mundo. Então, eu imagino que o Banco Central deva ter feito isso, na medida em que não tem necessidade de mudar essa política e nem se consegue diminuir nessa época. Não podendo esquecer também, né, que nós estamos num ano eleitoral, numa situação confusa na política, mas com situação confusa na economia. Ninguém sabe o que está acontecendo, nem muito menos o que vai acontecer. Assim, gosto de dizer, nós estamos agora, né, em junho e ainda não sabemos quem são. O quadro eleitoral de candidaturas não está fechado ainda, com uma profunda indecisão. Então, nesse momento, um pouquinho de cautela e caldo de galinha sempre vem bem. E o Banco Central fez isso. Eu imagino que esses são os motivos. Se é razoável ou não, olha, é difícil de dizer. Eu imagino que ainda teria algum espaço para alguma redução, porque a economia está andando de lado, nós estamos andando que nem caranguejo, né? Andando de lado, uma retomada muito baixa, o desemprego muito elevado. Mas o Banco Central, conservador, como tem sido, especialmente a partir de 2015, resolveu parar essa queda. O que é ruim para as pessoas, porque, bom, a gente compra, nós gastamos, o crediário, os juros, está ainda brincando ali, né? A gente vai numa loja, compra uma televisão e compra um bando de juros e ganha uma televisão de brinde. Sim. Bom, isso não é culpa do lojista, na verdade, isso é culpa da estrutura de financiamento da economia brasileira, onde nós ainda temos os juros mais altos do mundo. Bom, depois eu vou chegar nessa questão, se está chegando, se essas reduções chegaram de alguma forma ao nosso bolso, né? Quando a gente vai comprar a tal televisão, enfim, complementando ou até mesmo discordando? O que a gente Não, eu acho que é mais complementar. Eu acho que o Jorge já falou tudo que eu havia pensado falar, então vamos lembrar um filme. Lembra daquele filme Histórias que as nossas babás não contam? Ah, pois é. Então, vai contar aqui, hein, que esse horário não pode. Não, mas vou contar uma história monetária que as nossas babás da economia não contam. Sim. Tá? Aí pode, né? Aí pode. E aí, primeiro, é um prazer novamente estar aqui, em nome da FCDL. Tá? O que nós enxergamos que está acontecendo? É claro que, como o Jorge falou, tá, nós tivemos um repique inflacionário, tem o problema dos juros nos Estados Unidos também, que teve uma alta de juros, capital vai para lá, mas a grande motivação da taxa de juros no Brasil, tá, eu vejo que não é inflação, não é câmbio, tá, e não é consumo. É credibilidade. Ou seja, o Brasil, tá, por conta dessa confusão que o Jorge colocou também, tá, nós temos aí uma eleição à vista que não sabe quem são os candidatos. O governo atual, as instituições atuais estão com baixíssima credibilidade e, junto com isso, nós temos uma dívida pública enorme de trilhões de reais. Tá? Mais ou menos a arrecadação anual do governo brasileiro, em um ano, pagaria menos que 40% de toda a dívida pública. Só para ter uma ideia. É muito dinheiro, tá? E para girar com esse dinheiro precisa-se de uma coisa chamada credibilidade. Quanto menor a credibilidade, mais alto vão ser os juros. Sim. Tá? E nesse sentido, com o nosso Estado em pandarecos, em todos os sentidos, de gestão pública, o que nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando que até a manutenção da Selic em 6,5%, nós havíamos conversado umas 2 semanas atrás, tá, que eu achava que em ano eleitoral não vai subir juros, mas, evidentemente, existia uma pressão desses agentes para subir juros. Primeiro, para compensar Estados Unidos, que subiu o próprio juro.
tá? Para esses capitais internacionais deixarem de ir para lá e vir para cá. Segundo lugar, tá? Nós temos aqui um forte oligopólio dos bancos nacionais. São 5 bancos, a gente já falou isso algumas vezes, que dominam mais de 85% dos depósitos. E, evidentemente, há uma pressão nesse sentido, tá? Mas essa pressão ela não foi contemplada nesse momento por conta dessa questão eleitoral. Bom, eu vou começar com o Eduardo agora e volto para o Jorge, porque o Jorge já tinha citado isso, sobre o momento que a gente passou com a greve dos caminhoneiros, com a paralisação. Inclusive hoje eu ainda recebi, sempre tem uma tia ou um tio que repassa um WhatsApp para a gente, um áudio que nem sabe de quem é, nem o que representa, dizendo, vai parar de novo. E a gente parece que vai viver, acredito eu, até o final do ano, porque não pensar até o final dos tempos, o trauma foi grande. Qualquer momento que alguém anunciar que os caminhoneiros vão parar de novo, a gente já fica meio assim. Então, dá para mensurar o quanto a greve influenciou o movimento adotado? O Jorge citou isso. Começa contigo e depois o Jorge. Olha, nós fizemos uma estimativa no Rio Grande do Sul, tá? Nós tivemos, só no varejo, em torno de 300 milhões de comprometimento. Tá? De que alguma coisa disso aí se recupera. Sim. Tá? Mas o que nós estamos dizendo? Quem ia comprar combustível e não comprou, não vai compensar o combustível que deixou de comprar. Sim. Assim como quem deixou de comprar produtos no supermercado, também não vai comer o dobro para compensar aquilo. Então, tem no varejo uma perda estimada em 300 milhões, que pode chegar a 1,2 bilhão em toda a economia gaúcha. Mas qual foi a posição da FCDL em relação a isso? Nós achamos que, com relação ao preço do diesel, o que vem acontecendo, os caminhoneiros estavam com razão. Sim. O que nós achamos que não estava com razão e vai ser um problema muito sério no futuro, é essa tabela de frete, que é uma colocação de um preço artificial no mercado que vai deturpar uma série de coisas. Vamos ver o que vai acontecer, porque essa é a grande discussão agora, por exemplo, sobre a tabela de frete. Ainda se discute isso. Jorge, o que tu pode avaliar além disso? Na verdade, não tem como. O impacto foi calculado entre 10 e 15 bilhões na economia toda, mas pode ser maior. Eu imagino, né? É difícil de mensurar isso, mas o crescimento do PIB no segundo trimestre agora de 2018 foi comprometido. Sim. Cresceu 0,4% no primeiro trimestre, de janeiro a março, em relação ao último trimestre do ano passado. Foi comprometido. Quer dizer, o resultado que sair aí vai ser algo próximo de 0,1%, 0,2% do PIB, se explodiu. Como o Eduardo falou, tem certas coisas que tu não compensa. E certas coisas que às vezes são compensadas, mas ao longo do tempo. Né? E se já estão indo nessa linha, eu também concordo integralmente que a saída do tabelamento do frete foi a pior possível. Continua se mantendo uma política muito difícil na Petrobras, suicida, no ponto de vista de como é a estrutura econômica brasileira, que ela é voltada para o diesel, para o transporte rodoviário. Tu não faz ferrovia da noite para o dia, isso leva anos, e gasta-se muito dinheiro fazendo isso, não tem alternativa. E se deixar o diesel correndo solto, mata esse setor, como já matou, na questão do seu custo, frente à capacidade de repassar para o preço. Aí os caras resolvem fazer uma tabela do frete, fizeram 4 num dia. Essa situação, eu imagino que ela é insustentável no curto e médio prazo. E as pessoas têm razão de ficar preocupado com fake news. Não dá para saber se eles não vão entrar em greve amanhã, porque quando entraram em greve também pegou todo mundo de surpresa, né? Verdade. Mas eu acho a pior saída do mundo em forçar isso numa economia que, como eu disse, está andando de lado, né? A economia está andando de lado e as pessoas sentem isso. O desemprego agora parou de crescer, diminuiu um pouquinho no Brasil e no Rio Grande do Sul, mas nós continuamos com a taxa mais alta da série do IBGE, de 16 anos para cá. Então a situação é muito complicada nesse ponto. Agora, tu acabaste de dizer assim, a gente sentir no nosso bolso, né? Por exemplo, que impacto direto a manutenção da taxa de juros, essa 6,5%, pode ter na nossa vida? Muita gente ainda está esperando o recuo dessa taxa para ter algum benefício, por exemplo. Na prática, ela é muito difícil. Acho que o Eduardo está coberto de razão, nisso nós temos total acordo, né? Na questão de que o problema é que o que é a taxa Selic? É quanto o governo paga nos seus empréstimos. Sim. Ele, supostamente, é a entidade mais garantida que tem no Brasil. Portanto, ele é a taxa básica. Ninguém vai emprestar menos de 6,5% para mim, para ti, para a Petrobras, pode emprestar para o governo. Ele é o risco zero do país.
Mas por que esse juro é tão grande? Para um financiamento privado pode chegar a 300% ao ano, para o financiamento empresarial 50% ao ano. E eu concordo que a explicação possível é a concentração no setor bancário. O setor bancário brasileiro é muito concentrado e dá muito dinheiro. Parafraseando, qual é o melhor negócio hoje no Brasil? Um banco bem administrado. O segundo melhor negócio, um banco mal administrado. Você ganha muito dinheiro com isso. Terceiro lugar, um banco pessimamente administrado. Então daqui nós podemos sair para criar um banco eventualmente, né? Mas o fato é isso. Então, quando é que bate no bolso das pessoas, é muito pouco. Quer dizer, baixa de 6,5, ela acaba baixando. Mas se nós formos olhar as estatísticas do spread, eles vão reduzindo 5% numa taxa de 300. Explica pra gente rapidamente. Eu vou pegar aqui um dos dois, me ajuda no spread, que todo mundo fica imaginando o que é. Estão falando em juros, na Selic, aí agora passou pro spread, que eu acho que tem muito mais a ver com a gente. Sim. Tá? Diretamente. Eduardo. Imagina o seguinte, vamos aproximar as informações. Nós temos uma taxa de juros de 6,5% ao ano. Ok. Tá? Quanto que nós estamos pagando para o cartão de crédito cheque especial? Muito mais. Muito mais. Ao mês. Ao mês. Mais ao mês. Não, mas vamos pegar 6,5% ao ano, nós estamos pagando 50 vezes mais juros para o cartão de crédito e cheque especial do que no juro básico. Isso é o spread. Lógico que nisso aí tem custeio do banco, tem sim carga fiscal em cima disso, mas a maior parte desse dinheiro não é nem imposto, nem custeio. É ganho mesmo. Por quê? Porque, como o Jorge falou, existe uma extrema concentração dos bancos do Brasil, especialmente a partir da crise financeira lá de 2008, que aumentou muito isso, quando o Banco Central optou por uma atitude concentradora. E uma vez nós conversamos sobre isso aqui, tá? Que nós temos presidentes do Banco Central e ministros da Fazenda, tá, que sempre são ligados, são excelentes, são muito inteligentes, mas são sempre ligados ao sistema financeiro. Eles estão errados em fazer o que eles estão fazendo? Eu não diria que para a corporação deles eles estão errados. É aquela coisa. Eu, representando a FCDL, se me coloco, fazem a loucura de me colocar no Ministério da Indústria e Comércio, eu vou fazer alguma coisa contra a minha base de sustentação, a minha base profissional, eles vão cortar minha cabeça fora, não vão querer. Assim como os ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central, que por mais competentes que sejam, eles são vinculados a um segmento da economia. Acho que começaríamos a conversar melhor no momento em que um presidente do Banco Central, um ministro da Fazenda, for escolhido, lógico, também pela sua competência, mas pela sua neutralidade setorial. Agora tu deixou espaço para entrar nessa pergunta. É uma pergunta complexa, por isso eu vou fazer agora para a gente ter algum tempo. E se der tempo, a gente faz uma análise junto à política, né? Já que o Jorge lembrou bem, é um ano eleitoral e a gente não sabe nem quem são os candidatos definitivamente. Bom, há, de certa forma, uma dependência do mercado especulativo no Brasil. Começo com o Jorge. Dependência do mercado especulativo. Na verdade, se nós vamos pensar nessa linha, se eu entendi bem a questão, o nosso mercado, ele está acostumado, quando a gente fala mercado financeiro, é uma dose cavalar de juros. Sim. Ele está viciado nessa dose cavalar, nesses ganhos brutais, nesses lucros brutais. O Eduardo fala, sim, a inadimplência no Brasil, a inadimplência, uma série de questões legais, porque o BNDES emprestava lá, a TJLP era baixa, muda a TJLP. Tem uma série de argumentações, mas nós chegamos aqui, eu imagino, né, e a questão central é muito concentrado. Então o mercado está acostumado a uma taxa de lucro muito elevada. Ele requer essa taxa de lucro muito elevada. Tem empresas do setor produtivo, nem todas, mas algumas, que ganham às vezes tanto ou mais do seu lucro na parte financeira do que na própria parte de operação do seu banco. Na produção. Teve uma empresa grande aqui no estado que quebrou em 2008, e não porque ela fazia na sua produção, e sim por causa da especulação financeira com seus recursos de tesouraria. E isso cria uma dependência muito grande. Eu imagino também que essa questão, olha, os presidentes do Banco Central, o Banco Central, além dos presidentes, quando ele vai ouvir o mercado, ele se reúne a portas fechadas com o representante do mercado de São Paulo, do mercado financeiro. Sim. Então é natural que essas pessoas...
que se deseje isso, que faz parte do sistema. Para tu fechar o raciocínio e me ajudar aqui, essa surgiu agora, tá? Você de casa deve ter acompanhado nos últimos anos uma proliferação de agentes financeiros que querem tirar o teu dinheiro dos bancos tradicionais e colocar uma espécie de corretagem, enfim, em pessoas que acabam administrando esse teu dinheiro com fundos, com isso, com aquilo. Isso me chamou a atenção. Há alguns anos a gente não tinha essa série de empresas e hoje temos mais de uma anunciando em canal aberto para a população em geral. Gente que nunca trabalhou com fundo de investimento, com ações, debêntures e coisas do tipo. Um pouco quando tu estava falando, eu comecei a vislumbrar de que a coisa foi crescendo dessa forma, na medida em que a gente tem hoje esse trabalho, as pessoas vivem muito mais de juros e especulação mesmo financeira, o próprio cidadão médio, a classe média. E eu tenho uma visão um pouco mais conservadora em relação a isso, porque nesse mercado, não é um mercado onde sempre se ganha. Não tem um ativo que se valorize eternamente, né? Às vezes se ganha, às vezes se perde. Nesse mercado se ganha muito dinheiro, se perde. Na média se ganha. Sim. Como eu avalio isso, é o meu conselho que eu dou para aluno, para qualquer me pergunte. Trabalhador não quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, ele quer manter o seu poder de compra. Então, tem que necessariamente, eu não vou botar a minha poupança da minha vida em risco por um negócio. Então, eu digo assim, um trabalhador, tu quer brincar de Bitcoin, implicar as ações, pega o dinheiro, mas que sobra quem tem. Sim. Porque esse é o mercado que dá muito dinheiro para quem tem, para quem pode perder, um agregado ganha. O problema é que se eu e tu perdemos esse dinheiro, em algum momento eu não tenho depois para repor. Se eu vender o meu carro para aplicar, eu não tenho outro carro. Então é um mercado que pega muito, mas onde também tem muita facilidade. Vamos ganhar dinheiro fácil. Gente, não tem dinheiro fácil. Quando o Jorge falou sobre juros e como a nossa economia vive e trabalha e respira juros, as pessoas começaram a querer ganhar dinheiro também, como grandes banqueiros. E acho que isso seduziu muita gente. Não, o que aconteceu aí, concordando em parte com o Jorge, eu acho que, vamos dizer, se a pessoa tem um excedente e quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá? Não vai arriscar todo o seu dinheiro. Claro. Pega um percentual pequeno, que é o percentual do cassino, vamos falar assim. Mas olha só o que acontecia alguns anos atrás. Por que surgiu, você falou, surgiu muita empresa, tá, querendo administrar fundos. Tá? Alguns anos atrás, tinha aqueles famosos fundos de capitalização dos bancos, que não passava, desculpa falar assim, de um pega-trouxa. Não, existem ainda. E são pega-trouxas. Era a modalidade da moda. Mas era para perder dinheiro, era para ganhar muitas vezes metade do que a poupança dava. Sim. Tinha uns sorteios também. Tinha sorteios, isso que atraía. Aí, eu acho que foi uma providência interessante do Banco Central criar o Tesouro Direto. Olha, em vez de estar pagando corretagem elevada que tira toda a tua remuneração, aplica direto aqui com a gente que essa corretagem não existe mais. E nesse meio campo, até para fundos de renda variável, ações, surgiram empresas inspiradas no modelo norte-americano que mexem com o mercado de ações e entram nesse mercado, cobrando uma taxa de corretagem assim, muito inferior também ao dos bancos. Então foi um mercado que se abriu. Sim. É só ver a quantidade de novas que vão surgindo e vão aparecendo na televisão. Esse é um dos benefícios da competição. Coisa que não tem no sistema bancário tradicional, vamos dizer assim. Eu vou dizer mais, para algumas pessoas que fizeram isso, experimenta chegar para o teu gerente de um banco e dizer que vai botar numa dessas empresas. Ele vai te pegar no colo, literalmente. Vai te pegar, não, fica aqui com a gente, nós temos essa carteira e tal. O Fernando Lopes de Canoa, seja bem-vindo, Fernando, ele pergunta o seguinte: boa noite, pergunte aos economistas sobre o valor de 10 trilhões em depósito de fundos. Por que não usar este recurso? Porque ele não é nosso. Exatamente. Ele é um recurso depositado, ele é um dinheiro. Não é o meu caso, mas é o caso de quem tem dinheiro. Se ele tiver dinheiro, se o Fernando tiver dinheiro na poupança, esse é um recurso. Se tiver alguém aplicado, é a poupança de uma parcela muito pequena das pessoas, diga-se de passagem, pequenino, 0,1% da população brasileira tem algum recurso significativo aplicado, mas ainda assim é dinheiro das pessoas, ele está guardado lá. Poderia aplicar, sei lá, em ouro, é a mesma coisa, vou lá pegar o teu ouro, é propriedade. Não pode, quer dizer, numa sociedade capitalista com direitos de propriedade atualmente, isso é absolutamente impensável. Né? Bom, amigos, vamos fazer o seguinte. Só complementando, por favor. Tá? O dinheiro, primeiro, como o Jorge falou, não é nosso, mas nós sabemos aí que parte desse dinheiro dos fundos estatais foram usados e virou caso de polícia.
caso de Polícia Federal. Bom. É crime. Vamos fazer o seguinte, ó, como a gente ainda não sabe, como lembrou bem o Jorge, definitivamente quem são os atores deste pleito, né? Aqui a gente está falando, por exemplo, estadual e no âmbito do governo federal. Por exemplo, a gente entrevistou recentemente uma entrevista exclusiva com o governador José Ivo Sartori e não ficou claro. Ele não disse ipsis literis que vai concorrer a este ano a reeleição. Então eu vou convidar os amigos para um próximo encontro, onde, daqui para frente, porque está chegando o prazo final para as candidaturas se definirem, para a gente fazer essa análise e especular, né, o que pode acontecer a partir de cada ator. Hoje, como temos um grande ponto de interrogação, a gente para por aqui, sempre agradecendo o Jorge Ussan, também Eduardo Starosta, sejam sempre bem-vindos, né, e até o nosso próximo encontro, que será em breve, eu garanto. O convite já está aceito. Está aceito, estamos à disposição. Muito obrigado em nome da FCDL novamente. Sejam bem-vindos sempre.